Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, quinta-feira, dia 16 de julho, onde nós iremos dar continuidade ao nosso estudo, a leitura compartilhada do livro de Salmos. Hoje nós iremos ver um pouco de mais profundidade os Salmos de número 19, 20 e 21. Nós estamos seguindo frente ao nosso objetivo de aumentar o nosso conhecimento, de não apenas ter luz em nossa mente, mas também ter fogo no nosso coração, de termos uma devoção bem fundamentada naquilo que está escrito. Como Jesus disse para a mulher samaritana em João 3, João 4, na verdade, de que importa que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Uma adoração espiritual, sim, espontânea, mas também pautada naquilo que está escrito. Este é o objetivo que nós estamos trazendo ao longo dessa série de estudos. Crescer no conhecimento, na graça, na sabedoria, no entendimento daquilo que está dando certo há milênios e também irá dar certo para nós. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19, se você pode, e comece a ler comigo o versículo 1, onde está escrito: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aqui o salmista vai trazer as bases, os alicerces para aquilo que a teologia vai falar sobre a revelação geral de Deus. Se nós estamos vendo a revelação específica, que foi a palavra de Deus, contida durante quase 2 milênios por quase cerca de 50 autores em 3 continentes distintos, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, agora também nós temos contato àquilo que Paulo fala em Romanos 1, de que aquilo que se pode conhecer de Deus, o seu eterno poder, a sua beleza, é possível ver aqueles que, conhecendo a Deus e não dando a glória devida ao seu nome, se tornam, portanto, indesculpáveis por não conhecerem ao Senhor. A glória de Deus, o céu proclama a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, ou seja, toda a criação aponta para um Criador inteligente, não um acaso apenas, não uma obra de uma constante evolução ou uma constante mudança que foi feita durante talvez milhões de anos, mas na verdade foi algo que foi feito intencionalmente por um Criador. É isso que o autor está dizendo aqui, que a criação vai anunciar a obra de Deus, vai trazer ao homem a olhar para o céu e para render graças ao Criador. É claro que a revelação geral, a revelação da natureza, não é possível, não é suficiente para trazer ao homem, o coração do ser humano, o arrependimento. Para isso é necessário o relacionamento com a palavra, com Deus em pessoa, com o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos, portanto, que existem 3 manifestações da palavra, da vontade, da revelação de Deus. Primeiramente, a revelação geral, que é isso que nós estamos falando no versículo 1, 2 e 3 do Salmo 19, que é a criação que anuncia, que proclama, que como uma espécie de um anunciador, uma espécie de arauto que anuncia a criação de Deus, mas também existe o segundo tipo de revelação, que é a revelação específica, na qual Deus decide revelar a sua palavra. Ele inspirou homens como Moisés, inspirou homens como Samuel, como os profetas, como Joel, Oséias, como Isaías, Jeremias, e também no Novo Testamento, Lucas, Mateus, Marcos, Paulo, João e etc. Portanto, existe essa relação específica, onde Deus decide utilizar pessoas para transmitir os seus oráculos, as suas mensagens específicas em relação à sua vontade. E a terceira manifestação, a revelação ainda mais bela, preciosa que nós temos, é o próprio Jesus, o Verbo de Deus, a palavra, o Logos que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Que tenhamos essa consciência de que Deus decide se revelar para nós, de que nós não estamos jogados ao acaso, ao sabor dos mares, mas nós estamos aqui para buscar ao Senhor, como Paulo diz em Atos 17 para aqueles que estavam ouvindo em Atenas. Deus nos fez de um só homem para que nós pudéssemos buscar ao Senhor e, se porventura pudéssemos tateá-lo, pudéssemos buscar a Ele através das suas múltiplas formas de se manifestar na humanidade. Versículo 5. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel,
e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A primeira parte que nós lemos aqui é a continuação da criação, a criação do cosmos, a continuação do cosmos, de como que funciona a realidade, as leis fixas da Terra. Ele vai comparar o Sol, que nasce no leste, se põe no oeste, que vem do Oriente e vai para o Ocidente, acho que estou fazendo certo, isso mesmo, e que é como se ele fosse um noivo, como se fosse um homem que está se preparando para o seu casamento. E esta é a comparação, é uma linguagem poética para a criação, para aquilo que aponta para o Criador. Ainda, o versículo 7 vai fazer uma menção àquilo que, se Deus quiser, daqui a alguns dias ou semanas, nós iremos ver no Salmo de número 119, que é uma aclamação à lei, à palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas leem o nome Torá e pensam apenas como lei, como um código de regras, condutas e costumes que norteavam a conduta de um povo, o povo de Israel que saía do Egito. É verdade que sim, de certa forma está correto, todavia, se nós formos aprofundar um pouco melhor em relação ao nome Torá, podemos ver que, na verdade, significa também instrução. A palavra de Deus serve para instruir ao ser humano, aquele que lê a ela e permite ser conhecido por ela. Portanto, quando o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, ele entende que não existe nenhum outro tipo de linguagem, nenhum outro tipo de literatura ou obra escrita que possa ser considerada perfeita, porque é inerrante, é infalível, e também que vai ter o poder de restaurar a alma. Aquele que lê ela tem contato com o Criador. A Bíblia é o único livro que nós, ao lermos, temos contato, podemos nos relacionar com o Criador. Nós lemos Shakespeare, os livros de Shakespeare, Hamlet, podemos ler Macbeth, nós podemos ler, temos contato com a ideia do autor, mas jamais nós poderíamos, talvez, falar, conversar de forma correta com o autor Shakespeare. Podemos ler Dostoiévski, Crime e Castigo, podemos ler, talvez, Tolstói, Os Irmãos Karamazov, não sei se é de Tolstói ou de Dostoiévski, mas eu sei que é de uma ficção russa. Não podemos ler e falar com os autores, mas a Bíblia é o único livro que nós temos o privilégio de ler com o autor em nosso meio. Podemos ler Monteiro Lobato, Machado de Assis, Clarice Lispector, A Hora da Estrela, mas jamais poderemos sentar-nos à mesa e conversar com ela. Mas nós podemos ter o privilégio de ter a nossa alma restaurada, ter o nosso espírito vivificado mediante um relacionamento com o Criador que fez o céu e a terra, cujo os céus anunciam sua obra e o firmamento declara sua glória, mas que também a sua palavra, a revelação específica, a revelação da palavra de fato, do Logos, que decide fazer Emmanuel, Deus conosco, nos permite ter esse privilégio, esta dádiva, de podermos ter nossos olhos vendo, é claro que pela fé, como Paulo diz em Coríntios, nós vivemos por fé e não por vista, e podemos provar e ver que Deus é bom. Ainda o testemunho do Senhor é fiel, porque ele não muda, ele é compromissado com a sua verdade, com a sua honra. Ele não pode errar e não pode mentir. Ainda, ela dá sabedoria aos simples. Nós estamos vendo também junto a este desafio Salmos, o desafio Provérbios, e uma palavra que sempre vai se repetir é sobre prudência, sabedoria, aqueles que são ingênuos, aqueles que são inocentes, aqueles que são simples. Apenas a palavra de Deus, a sabedoria em pessoa de Deus, o espírito de revelação, de entendimento, de temor do Senhor é capaz de dar sabedoria aos simples. E por que isso é possível? O salmista justifica ao dizer que os preceitos do Senhor são retos, são íntegros, não são desviados, não são capazes de mudar. Eles alegram o coração. Nosso prazer está nele. Vocês lembram que a gente viu isso em Salmo 16:11? Que vai dizer que tu me farás conhecer a vereda da vida, o caminho da vida, em sua presença há delícias perpétuas e plenitude e a plenitude e alegria em sua presença. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria, nós vemos esses salmos e também em Provérbios, é límpido, ou seja, é puro, é santo, é como que Jesus vai dizer no seu Sermão do Monte, ou a Conversa do Monte, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus vai dizer que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E por fim, vai dizer que os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. E vai concluir com uma total aclamação que nós vemos mais uma vez em Salmo 119 da palavra de Deus.
que vai falar que são mais desejáveis do que o ouro. A palavra de Deus precisa ser mais desejável do que o ouro, mais valiosa do que a pedras preciosas, do que a prata, como o livro de Provérbios vai falar que assim também é a sabedoria, e mais doce do que o mel e destilar dos favos. Sigamos. Além disso, por eles se admoesta o seu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba do teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Irrepreensibilidade é o propósito pelo qual nós somos criados, de acordo com Paulo em sua carta aos Efésios, o qual diz para a igreja de Éfeso que nós somos feitos eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Irrepreensibilidade é o caráter da pessoa que não precisa ser repreendida. Repreensível é a pessoa que age de forma errada ou incorreta à palavra de Deus. Portanto, quando nós somos admoestados, somos exortados, somos conduzidos ou somos levados pela palavra de Deus, podemos crescer em sabedoria. Todavia, é preciso afastar a soberba, como ele vai falar aqui no versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, porque o Senhor abate o orgulhoso, mas concede graça ao humilde. É preciso ter humildade, se chegar em Deus em humildade, dobrar-se a si mesmo, para que assim nós possamos achar graça e misericórdia em tempo oportuno. Somente assim nós podemos anunciar, podemos ver que as obras dos céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama sua glória, podemos ver que esta criação aponta para um Deus, para o Criador, mas que somente em sua palavra nós podemos degustar, podemos nos relacionar com o próprio Deus vivo. Vamos para o capítulo 20, o Salmo de número 20, onde está escrito: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro, e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido e lhe responderá o do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Nós vemos agora uma espécie de bênção a partir do conhecimento de Deus. É preciso conhecer ao Senhor para invocar o seu nome. Paulo fala isso em Romanos 10. Como, porém, invocarão aqueles que não creem? E como crerão se não conhecem? E como irão conhecer se não há quem pregue? E como irão pregar? Vou continuar a passagem. Como irão pregar se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra, as boas novas, as boas notícias, o evangelho do reino. Portanto, é preciso sim conhecer o Senhor para, a partir deste conhecimento, nós falamos isso na passagem anterior, no salmo anterior, na última aula, que a adoração procede de um conhecimento de Deus, a resposta à revelação que nós temos dele. É preciso conhecer o Senhor para que assim nós possamos invocar o seu nome e trazer a bênção àqueles que precisam de bênção. A bênção no dia da tribulação, que sim irá vir. Paulo fala isso em Efésios 6, para nós vestirmos toda a armadura de Deus, para nós resistirmos ao dia mal. Jesus fala isso também em João, que no mundo nós teremos aflições, mas temos bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. E aqui é engraçado que o salmista vai trazer que o nome do Deus de Jacó o proteja. Eu ainda preciso estudar um pouco mais para aprofundar essa teoria, mas eu acho que quando a Bíblia vai citar Jacó pelo seu nome, Jacó, nome de origem, nome de batismo, ao invés de Israel, que foi o seu nome conhecido, o seu nome mais famoso, o nome no qual ele finalizou a sua vida, eu acho que é para poder mostrar a vulnerabilidade humana. Também Isaías vai falar que agora o Senhor não se aflige, Jacó, algo assim, e não se tenha medo. Eu que te criei, Jacó, eu que te formei, Israel, algo assim, para mostrar que nós, seres humanos, somos vulneráveis. E é preciso reconhecer o nosso lugar como Jacó, talvez trapaceiros, enganadores, pessoas que buscam por mecanismos escusos a bênção de Deus, para que assim nós possamos ser restaurados
mediante a leitura da palavra, por meio do relacionamento com Deus, assim nós somos restabelecidos ao nosso propósito original. De Jacó, trapaceiros e enganadores, para Israel, príncipes de Deus, pessoas que vivem de fato com Deus vivo. É a partir disso, a partir dessa vida de sacrifício vivo. Aqui eu falo sobre o sacrifício de holocaustos, de ofertas cereais, mas nós sabemos que na nova aliança não existe mais isso. Paulo fala isso, que nós agora precisamos ofertar nosso corpo como sacrifício vivo. Este é o nosso culto racional. Aquilo que na antiga aliança eram tipos, sombras para o Messias, para o Cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo, agora não precisa ser mais entregue. Apenas no nosso coração, apenas nossa oferta de gratidão é o suficiente. Sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Ou seja, isso é claro que aponta para a obra do Messias, né, do Jesus, cujo teve um corpo, mas também pode ser trazido para nós, onde Deus não quer apenas sacrifícios e nem ofertas, mas quer um corpo entregue para Ele. Também outra passagem, Samuel vai falar que Deus é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor viver uma vida de obediência do que sacrifícios. Também Joel vai falar, Jesus também vai citar isso nos evangelhos, que Deus deseja misericórdia e não sacrifícios. De nada adianta nós termos uma vida piedosa, invejável, talvez sabermos ler muito, talvez livros inspirados, talvez fazer obras de gratidão, se nós não vivermos aquilo que nós estamos fazendo agora, estamos falando, estamos professando, se nós não vivemos a justiça, a misericórdia, a integridade, se nós não corremos atrás do direito dos órfãos e das viúvas, que naquela época, né, que também pro dia de hoje, simbolizam aqueles que são vulneráveis de forma social, são vulneráveis socialmente falando. Versículo 5 vai falar que nós devemos celebrar com júbilo a vitória e hastear pendões, bandeiras em nome de Deus. Aqui nos lembra a palavra Jeová Nissi, que significa Deus, o Senhor, é a nossa bandeira, que primeiramente foi mencionado quando o povo de Israel vence as batalhas enquanto eles iam em direção à terra prometida, a Canaã. Então, Jeová Nissi, esse foi o nome conhecido que é Deus, a nossa bandeira, levantar o nome do Senhor e atribuir a Ele a honra devida. A última passagem que nós lemos neste salmo é o versículo 6, que vai falar que agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, ele responderá do santo céu. E vai dizer aqui uma aclamação de confiança, mais uma vez. Lembra que confiança é uma das passagens chave do livro de Salmos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Aqui, a metáfora de confiar em carros, em cavalos, é acreditar que aquilo que você tem é suficiente. Talvez é parecido com aquilo que Davi erra ao pecar, quando deseja fazer o censo do povo de Israel e ver quantos soldados ele tinha em suas mãos que poderiam ajudá-lo em tempos de guerra. Isso talvez impediria da confiança em Deus. Também é o mesmo erro que Jesus vai falar com um jovem rico, que tão difícil é aos ricos entrarem no reino dos céus, porque eles tendem a confiar em suas riquezas. Paulo fala isso também em Timóteo, ao dizer que alertem aos ricos deste mundo que não depositem sua confiança nas riquezas. Antes, esperem em Deus, porque nele está a salvação, nele está o socorro bem presente na hora da angústia. Nele apenas nós podemos confiar, não em carros, não em cavalos, não em mecanismos e em estruturas humanas, mas em Deus, o único que pode realmente nos salvar. Vamos para o último salmo deste vídeo de hoje, capítulo 21. Verso 1 está escrito: Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois os sopres das bênçãos de bondade, e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da sua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, e a sua mão direita apanhará os que o odeiam. E tu farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. E destruirás da terra a sua posteridade, e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto dele com teu arco. Exalte, Senhor, da tua força, nós cantaremos e te louvaremos o teu poder.
Vocês sabem que Davi foi um rei combatente, um rei de guerras, um rei soldado, um rei que era também que vencia batalhas, um rei que era um guerreiro. Portanto, quando nós vemos aqui, nós entendemos que o Senhor é aquele que sustenta a força daqueles que são chamados seus servos. É claro que nós não somos chamados a batalhar mais como Davi, tanto é que ele foi chamado um homem que tinha mãos de sangue, portanto ele não poderia construir o templo do Senhor, a casa que Salomão, seu filho, o criou depois, mas nós sabemos que agora nas batalhas, como Paulo fala em Efésios, não são contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, a nossa batalha é espiritual. E a mesma confiança que Davi tinha de que aquele que na tua força se alegra e se exulta em sua salvação, também precisa estar em nosso coração, precisa estar em nossa mente, que a alegria do Senhor é a nossa força, que nós podemos nos revigorar nele, seria o que a gente viu no Salmo de número 19, que a alegria do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aqueles que se aproximam de Deus têm a sua vida restaurada, restabelecida, redirecionada ao propósito original. Nós que nascemos de novo, somos chamados a esse lugar de regeneração, um novo nascimento realmente, uma nova criação, desde que nós busquemos de fato uma mudança de mente, uma metanoia, um arrependimento, uma não conformidade a este século, mas de fato uma transformação pela renovação da nossa mente. Que nós, ao concluirmos a aula de hoje, possamos entender que nesse Salmo de número 21, não fala apenas do salmista como um rei que vencia guerras, não fala também nós como aqueles que hoje travam batalhas espirituais, mas também falam do rei messiânico, Jesus, que veio e batalhou por nós a maior guerra, que foi contra a morte. Paulo fala isso em Coríntios, 1 Coríntios 15, onde está a morte, o teu aguilhão, ele cita também isso de Oséias, e onde está o aguilhão da morte, né, ele vai explicar isso, é o pecado, né? E é a lei que traz a força ao pecado, é ela que nos acusa. A principal batalha, a maior batalha que teve, é claro que também teve outra batalha espiritual que ele fez contra Satanás no deserto, mas a batalha definitiva, última, é aquela que ele faz na cruz, quando vai ser cumprido aquilo que está escrito em Gênesis 3,15, onde Deus haveria de colocar inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, mostrando a vitória de Jesus na cruz. Ainda que ele tivesse seu calcanhar ferido pela serpente, mostrando sua morte, ele, no último dia, no terceiro dia, ele haveria de ressuscitar e vencer por nós. É como Davi, que ao vencer Golias, nós muitas vezes nos vemos no lugar de Davi. Na verdade, pessoas que vão vencer seus gigantes, suas batalhas, seus problemas. Claro que não está errado muito essa interpretação, mas eu acho que mais acertado é entender que, na verdade, Davi prefigurava, tipificava a Jesus. Ele sim que venceu o maior gigante, que era o nosso inimigo, e nos afrontava, nos humilhava, que era a morte. E nós somos como soldados de Davi, de Israel. Que nem era de Davi ainda, né? Davi não tinha soldados, ele era apenas um adolescente, talvez 15 anos. Mas que quando Davi vence Golias, nós nos alegramos. Quando Jesus, eles se alegravam. Quando Jesus vence a morte, quando ele mata o principal, quando ele mata a morte realmente, nós podemos nos alegrar e festejar com ele, entendendo que nele está a nossa salvação. Ele, de fato, é a nossa bandeira. Uau! Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. E se o seu foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que mais vidas possam ser alcançadas por essa mensagem. Lembrando que maior é a mensagem do que o mensageiro. Amanhã, com a permissão do Senhor, nós iremos dar seguimento ao livro de Provérbios, também estamos fazendo o desafio de Provérbios. E depois, na aula seguinte, nós iremos ver os 3 salmos messiânicos, ou que falam a respeito do Cristo, do Rei. Salmo 22, 23 e 24. Eu te aguardo na próxima aula. Até a próxima. Tenha um bom